Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada. Bem-vindos de volta ao Frêmito, o podcast vascular do perfil Fogart da Madrugada. Este é o episódio especial JVB, Escolha do Editor. Nestes episódios mensais, nós discutimos, junto com um dos autores, um dos artigos de maior relevância recentemente publicados no Jornal Vascular Brasileiro da SBACV. Eu sou o Arthur Curtarelli e estão comigo, compondo o time do Fogart da Madrugada, o Luiz Eduardo. Tudo bem, pessoal? Vamos para mais um episódio. E o Fábio Goldbach. Fala, pessoal, vamos aí conversar sobre mais um artigo aí do JVB. O artigo selecionado pela equipe científica foi publicado no volume 19 de 2020 do JVB pelos autores Matheus Picada Correa, Guilherme Soldatelli Kurtz, Larissa Bianchini, Lauren Copati, Marcelo Ribeiro, Jaber Nachef Saleh, Rafael Estevan Noel e Júlio César Bajerski, e tem como título Prevalência da compressão da veia ilíaca esquerda em imagens tomográficas de uma população. Está aqui com a gente um dos autores do artigo, o Dr. Matheus Picada Correa. Muito obrigado, Matheus, por abrir espaço na agenda para conversar aqui com o time do Fogart da Madrugada sobre o artigo. Oi, Arthur. Oi, Luiz Eduardo. Oi, Fábio. Oi lá para todos que estão ouvindo. É um prazer estar aqui no Frêmito. Obrigado, Matheus. Cara, antes da gente começar a gravar aqui, você estava comentando com o nosso time sobre um grupo de pesquisa, né, que vocês têm aí em Passo Fundo. Como é que é? Conta para nós um pouquinho. Então, nós temos desde 2015 aqui em Passo Fundo um grupo de pesquisa em cirurgia vascular com algumas linhas de pesquisa. Ela é composta pelos médicos da nossa equipe, do INVASC, do Instituto Vascular de Passo Fundo, que são alguns deles professores da Universidade de Passo Fundo e da Universidade Meridional, que é a IMED, e nos juntamos junto com a Liga de Cirurgia Vascular da cidade. Então nós temos algumas linhas de pesquisa em aneurisma, em doenças tratadas por embolização e também nas síndromes venosas compressivas intraabdominais e varizes pélvicas. Então, do qual um desses estudos foi esse que foi selecionado pela Jornal Vascular Brasileiro. Legal, cara. Vou começar então puxando a primeira pergunta que a gente sempre faz nesses episódios especiais do JVB, que está relacionado ao estudo, né? Então, o que motivou a equipe a fazer o estudo e quais foram os principais objetivos do time? O principal objetivo, né, e o que motivou é a mesma coisa, né? Nós temos, como eu disse, a gente tem uma linha de pesquisa em síndromes compressivas e nós observamos que conforme os dados foram aparecendo e os estudos foram fazendo e a gente foi fazendo o procedimento, nós vimos primeiro que nem todo mundo melhorava, entendeu? Você angioplastava e nem todos melhoravam, certo? E a gente tem um acesso muito grande às tomografias aqui no Passo Fundo, porque é tudo interligado, né? Todos os exames tomográficos são interligados em todas as clínicas, então é fácil para a gente ter acesso. E a gente começou a analisar que era muito comum a compressão, isso a gente já sabia, mas a gente começou a se perguntar por que algumas pessoas não melhoravam, certo? E isso foi o principal motivador, né? Nós voltarmos e analisarmos propriamente por que os exames de algumas pessoas, por mais que houvessem compressão, não evoluíam para um resultado clínico significativo. E o que mais chama a atenção é que isso reduziu a nossa indicação do tratamento, certo? Que é exatamente o ponto que nós concluímos nesse estudo e em muitos outros que nós vamos falar aqui hoje, do qual a gente vê que nem todo mundo precisa ser tratado. Legal, Matheus, e voltando um pouco para a questão que você falou que são interligados, né, as questões aí das imagens em Passo Fundo, a questão do desenho do estudo, então, e a metodologia, como que vocês fizeram? Isso eu acho que é o fundamental, Luiz Eduardo, porque conforme nós voltamos na literatura para criar o estudo, para fazer a metodologia, nós observamos que existem inúmeros estudos parecidos com esse, com um N menor, mas que cada um diz uma coisa, cada um faz de um jeito, entendeu? Então, o que nós tivemos como objetivo nesse estudo era tentar criar uma forma de analisar a tomografia em que qualquer pessoa, em qualquer lugar, fizesse. Porque alguns usavam Osiris, alguns usavam TerraRecon, alguns usavam os aplicativos próprios da tomografia, alguns usavam o Workstation, direto, imagem bruta.
Então, nem todo mundo tem acesso ao Tera-Recon, é muito caro, entendeu? Então, o Tera-Recon é lindo, você tira a horta, você vê a compressão, mas nem todo mundo tem, certo? A mesma coisa o Osiris, nem todo mundo sabe mexer. Então, nós criamos uma forma de fazer essa análise em que qualquer pessoa, em qualquer software pode fazer. Então, esse foi o principal, um dos objetivos de coisa. Por isso a gente usou um aplicativo freeware, né? O Animati é um aplicativo online, disponível para qualquer pessoa, e que você analisa dados ali. Ele tem agora uma workstation também, que na época não tinha, a gente só usou o dado bruto mesmo, e então isso facilitou bastante na época isso aí. Então, como nós pensamos os locais? Quando a gente analisa várias tomografias ao mesmo tempo, a gente vê que algumas pessoas, inclusive, que têm compressão, às vezes a compressão não parece tão comprimido no ponto de maior compressão. E por que isso? Porque a gente tem que entender que a veia, ela funciona como um balão naquele lugar, né? Você tem a facilidade da respiração e você tem o batimento da artéria em cima. Então, dependendo do momento que pega o corte, e às vezes você tem a fase arterial, a venosa e a portal, diâmetros diferentes da tua ilíaca. Por que isso? Porque dependendo de quando corta, a artéria pode apertar um pouco mais, pode apertar um pouco menos. Se a pessoa respira, você vai ter uma veia maior. Então, por isso, nós optamos por fazer um índice, não avaliar o diâmetro propriamente, porque o índice se compara com o outro na mesma fase, certo? A maioria dos estudos pega diâmetro. Então, e por último, nós escolhemos o primeiro ponto de toque da veia ilíaca no corpo vertebral, porque esse lugar geralmente é antes da hipogástrica. Se nós conversarmos, é cranial a hipogástrica. Então, você não tem o deságue da hipertensão ainda para a hipogástrica. Então, ainda é muito dilatado naquele local. Então, e nós escolhemos esse local exatamente porque é específico, né? É mais fácil de você identificar quando tocou, tu analisa, do que em qualquer lugar distal à compressão. Matheus, muito legal isso que você falou, bacana aí dessas diferenças, como a gente tem que aprender a medir. Mas assim, voltando um pouco em relação a algumas coisas mais básicas em relação à síndrome compressiva venosa. Muitos dos nossos ouvintes ainda estão começando aí na cirurgia vascular e ainda não sabem coisas que são talvez um pouco mais básicas do que isso. Pode comentar um pouco pra gente o que é a síndrome de May-Turner, o que é a síndrome de Cockett, quando a gente deve empregar esses termos? Vamos lá, vamos começar dividindo a síndrome do fenômeno. Isso é o fundamental. Tem um estudo que foi publicado no Mayo Clinic Procedures, que é do Dr. Tom Rook, que é um dos médicos lá da Mayo Clinic, que ele é fundamental e ele é fantástico para a gente entender o que é o fenômeno e o que é a síndrome. O fenômeno nada mais é do que a compressão anatômica, e essa compressão, ela não causa hipertensão, ou se causa, ela é compensada com o fluxo sendo dividido para qualquer lado, tá? E a síndrome é quando você tem sinais e sintomas. Então, você tem os sintomas nos membros inferiores. A síndrome de May-Turner, ou síndrome de Cockett, é May-Turner porque o cara é alemão, isso aí é bem importante, que parece que tá errado, mas não é. Puta, falei errado a vida inteira, cara. Todo mundo fala errado a vida inteira, eu também falava errado, fui corrigido. É que nem Bourget e Burger, sabe? Tem mesmo falado a vida inteira. É tipo Einstein, né? É Einstein, na verdade, né? A gente fala errado, né? A gente anglicaniza o troço. Mas então, a síndrome... Uma amiga minha do Rio que fez também a formação com o Arno. Cara, o velho corrige pra caralho, cara. O velho não deixa a gente falar errado. Não deixa falar? Não, cara, isso aí é Dr. Arno, cara. Isso aí é a cara do Dr. Arno. Ainda mais alemão, né? Alemão, sim. ele... Sim. Então, voltando lá. Então, a síndrome de May-Turner, e também pode chamar de síndrome de Cockett, ela tem duas manifestações. Ela pode se manifestar com trombose da veia ilíaca comum esquerda, e obviamente distal, e ela pode ter sintomas de hipertensão venosa no membro inferior esquerdo, certo? Que pode evoluir com todos os comemorativos da
da hipertensão venosa, com varizes, com assimetria do membro. Você pode ter graus diferentes de claudicação venosa, às vezes não é a claudicação venosa clássica, né? Mas você tem uma paciente com desconforto maior no membro inferior esquerdo ao deambular, e a gente tem que avaliar, na verdade, sempre nesses pacientes, o quanto dos sintomas é de varizes do membro inferior e o quanto dos sintomas é da compressão propriamente. E esse é o pulo do gato dessa doença, e é aí que a gente, às vezes, tem que pensar bem, né? Juntar as peças do quebra-cabeça para avaliar. Então, assim, o que você está dizendo, Matheus, até para a galera que está começando no assunto, é que existe uma compressão fisiológica que não pode ser encarada como doença, é isso? Exatamente. É exatamente isso. Nem todo mundo tem a doença. Você acha que o fato do paciente fazer a tomografia, ou que seja o Doppler, sempre deitado, modifica o tanto de compressão, se o paciente estiver de pé? Isso, assim, dificilmente a gente vai fazer um exame de ilíaca com o paciente não vai ter como, né? Mas a maioria dos estudos, ela levanta essa questão, Arthur, certo? Será que principalmente o paciente obeso, né? Então, o paciente obeso, ele vai ter, além da compressão fisiológica, ele vai ter o peso das vísceras ainda apertando um pouco mais. Então, e pode ser sim que o exame deitado aumente a incidência disso. E aí tem uma coisa bem interessante que a gente evidenciou no nosso estudo, que a compressão ela é mais comum na mulher, entendeu? Na tomografia. Por que isso? Porque a bacia do homem ela é mais angulada. Então, naturalmente, a veia é mais angulada e comprime menos. Então, a gente sabe que a posição provavelmente contribui para isso, entendeu? Para a gente ter a síndrome, a gente tem que ter alterações dentro da veia, né, no endotélio da veia também. Então, essas coisas a tomografia não encontra e muitas vezes o ultrassom também não encontra. Né? A gente tem que ter um ultrassom intravascular para poder fazer o diagnóstico. Então, ainda tem bastante coisa para a gente estudar em relação a essa doença. Eu já até li sobre uns protocolos, tem alguns protocolos que eles fazem comparando o paciente deitado e em pé. Exatamente. Os locais que eles usam. É bem interessante isso, cara. Foi sugerido pra gente, num congresso que eu apresentei uma aula sobre isso, que a gente fizesse um estudo com o paciente em decúbito lateral também, certo? Para ver se isso também não aumenta a compressão, né, em decúbito dorsal e decúbito lateral. Eu achei o estudo extremamente interessante, eu só não consegui fazer ele ainda. Mas realmente a gente tem que se questionar a respeito disso, né? Aí a oportunidade para os residentes, hein, de Passo Fundo, já aproveita, deixa. De qualquer lugar, né? Se fizerem o estudo, me avisem que estão fazendo, só para eu não repetir. Ou me chama também, né? Ou me chama para ajudar. Matheus, a minha próxima pergunta era como medir, né, o grau de compressão. Você já explicou muito bem para nós como vocês fizeram no estudo, então eu vou modificar aqui agora um pouquinho e vou perguntar assim, para o cara que está no hospital, tem uma tomografia ou uma angiotomografia. Ensina para nós como é que ele deve fazer ali no software dele, do hospital mesmo, para saber interpretar se ele deve indicar ou não o procedimento pela compressão. Perfeito. Arthur, eu vou aproveitar a tua perguntinha ali, aquilo que tu tinha falado, e vou falar alguma coisinha assim. Então, vamos avaliar primeiro o grau, certo? A maioria dos estudos diz que 4 milímetros, a partir de 4 milímetros, aumenta o risco de trombose. Estudos orientados para trombose, não para sintomas de insuficiência venosa. O 4 milímetros é no ponto de maior compressão, no ponto de maior compressão. Ponto de maior compressão da veia. 4 milímetros. Quando é 4 milímetros, aumenta, a partir de 4 milímetros, aumenta o risco de trombose. Isso muda dependendo do ponto da compressão, porque a gente sabe que nem sempre a compressão vai estar naquela localização mais frequente. Então, assim, se ela está um pouco mais tal, que a veia é um pouco menos calibrosa, como é que faz isso? Tem alguma... Por isso que eu, particularmente, acho que o diâmetro não é o ideal. Por isso que a gente usou um índice para fazer isso, tá? Por causa de coisas como essa. E se a compressão é ao nível da cava, como é que tu vai fazer? Sabe? Então, tudo isso tem uma compressão, né, que é na cava também. Por isso que utilizar um índice é melhor do que utilizar o diâmetro, na minha opinião, e por isso que eu fiz isso no meu estudo. Continuando um pouquinho. Então, a cada milímetro que diminui o diâmetro, aumenta em 1,68 o risco de ter uma trombose. Então, a primeira coisa, a gente tem que ter o diâmetro por causa disso.
porque os estudos são feitos para a gente analisar o risco de trombose, tá? Mas como é que a gente faz, então? Nós vamos pegar o ponto de maior compressão, que ele é subjetivo e ele vai ser sempre subjetivo. Às vezes você tem que passar algumas vezes a tomografia na região para poder selecionar aquele ponto. Às vezes ele não é muito evidente, às vezes ele é ridículo de evidente e faz um sinal do bico do pato, muito parecido com o sinal do bico do pato do síndrome de quebra-nozes, certo? Aí fica fácil, mas quando você não tem isso, às vezes é difícil. E o ponto onde toca a primeira vez a veia ilíaca, a proximal, a hipogástrica. Então, analisa o índice, o ponto de maior compressão dividido pelo ponto de controle, digamos assim, certo? Então, nós usamos o índice de 0,5 no nosso estudo porque esse é um dado ultrassonográfico, tá? O dado ultrassonográfico de quebra-nozes e de May-Turner, para a gente poder avaliar isso aí. Então, por isso que a gente usou. A gente pegou um critério ultrassonográfico e passou para o nosso exame. Não tinha nada sobre isso. Tá? Mas aí eu vou te responder, então, é assim que a gente tem que fazer. Você pega a tomografia e analisa o ponto. Uma coisa que não está nesse estudo, ele está na continuação desse estudo, que nós já apresentamos no Congresso Brasileiro em 2018, no Natal. Já que foi Natal? 17, cara. 17. Pandemia, ano de pandemia não contou. Ficou meio confuso, era esse ano o congresso. Então foi 2019. 19 foi. Dei risada aqui, cara, até porque tem uma história, eu tava contando pros meninos antes, depois eu vou comentar aqui no podcast, mas eu tenho uma história contigo em 2017 no congresso de Natal. Mas depois eu conto no fim do podcast. O da ilíaca foi tu? Não fui eu. Não? Eu tive Tem mais de uma pessoa com uma história desse congresso que fez história. Tá, eu quero saber. Manda bala. Tá? Eu espero que não seja. Espero que foi alguma coisa em análise de estudo, não foi? Foi. Vou aproveitar já mando aqui. Então, eu tava apresentando um trabalho, eu tava na Unesp esse ano, era R3. E eu era um R3, a gente levou muito trabalho, assim, né, pra lá. E aí eu apresentei um trabalho de aorta, cara. E aí a banca pegou leve, assim, parabéns, Arthur. Era um epidemiológico simples, assim. E aí chegou na tua vez e eu tomei uma rocha. E aí veio critérios, veio pressão de balonamento, uso da seringa, e se acomodava a endoprótese em cima, embaixo, e eu me embananei todo, cara. E aí dei aquele vexame na frente da galera, assim. R3zão lá. R3zão, total, assim. Balonamento de aorta. Se eu fiz isso, não é sempre para melhorar, nunca é para. Eu dei uma baixada de bola. Antes eu continuo bem crítico com estudos, bem crítico mesmo, sabe? Eu fiquei 1 ano e meio com o Oderich lá no meio, né? Então eu fiquei bem parecido com ele, assim, nesse ponto. E olha só como isso é interessante, né? A gente tá aqui há 4 anos depois e eu me recordo disso. E aprendi muito com isso, né? Então é importante. Eu não acho que você deveria. Você usou o termo baixar a bola. Eu acho que não. Não, eu digo importante bola isso. Porque você era meio, sabe? Mas você acha que deveria continuar. E aí, cara, teve um outro estudo que eu tava na plateia assistindo, você tava de novo na banca, e o cara levou um caso, e aí ele falou que era uma trombogeite obliterante. E aí ele apresentou a arteriografia como trombogeite obliterante, e daí na hora do teu comentário você falou assim, não, nitidamente isso daí é uma doença aterosclerótica periférica, não tem nada de trombogeite obliterante. Eu falei isso. Aí você deu tipo 10 critérios pro cara, assim, de que realmente não tinha nada pra trombogeite, aí o cara ficou assim, tipo, puta. É o famoso quem bate esquece, quem apanha não esquece, né, cara? Eu não me lembro mais disso aí, mas Muito interessante. Mas... Vamos lá. Cara, desculpa, viu, Arthur? Não é nada pessoal nunca. Imagina, cara. Tá, mas, é isso. Na verdade, a gente convidou hoje, Matheus, só pela revanche do Arthur. O cara vai meter o pau no meu trabalho e tá só quieto ali esperando. A última pergunta, assim, quem edita o podcast é a gente, né? Então isso é muito bom, porque a gente pode pôr o que a gente quiser. Né? Mas eu me perdi um pouco no que a gente tava falando, que a gente falou disso. Estávamos falando de critérios diagnósticos. Sim. Então... Continuando, né? Então, depois de você analisar, avaliar esse índice, o próximo estudo que a gente fez, que foi apresentado no Congresso, mas não foi
ainda publicado, porque nós optamos por atualizar os dados para ter um N maior. Nós pegamos os pacientes que nós tratamos com AIVUS, certo? Ou melhor, levamos para a sala para fazer o AIVUS e tratamos ou não tratamos. E aí nós pegamos... Mas esse AIVUS foi um procedimento invasivo diagnóstico. A gente fez a tomo, achou que tinha MyTurner e levou para intervenção, tá? E nem todos a gente tratou, porque alguns a área... Antes da intervenção, confirmava, fazia o AIVUS, calculava, não tem, tira. Encerrou. Certo? Aí a gente voltou nessas tomografias, ok? E aí a gente analisou. Então, o que acontece? Quando o índice é menor que 0,3, você não precisa nem do AIVUS. Todos a gente conseguiu, tá? Todos com índice menor que 0,3 tratou. Todos que o índice foi 0,5, a gente não tratou. Então, aqueles que o AIVUS fez diferença no tratamento ou não, foram aqueles do índice entre 0,3 e 0,4, certo? Esses se o índice der entre 0,3 e 0,4, tu tem que fazer o AIVUS, entendeu? Não vai ter dúvida, o ideal é fazer o AIVUS sempre, óbvio, mas nesses pacientes, nem todo mundo, não consegue AIVUS para todo mundo e nem todos os lugares tem, entendeu? Então, o serviço único não é todo lugar que tem AIVUS e mesmo alguns convênios não cobrem isso. Então, são pequenas coisas que a gente foi juntando no passar do tempo para poder identificar. Então, esse estudo a gente está atualizando os dados porque a parte intervenção ainda era pequena na época, né? Eram 19 pacientes, deu para fazer estatística boa, mas a gente tem muito mais casos hoje em dia, então a gente vai estar atualizando os casos para publicar daí realmente esse estudo com mais robustez. Matheus, agora passando um pouco para os resultados, na verdade, você já chegou a comentar alguns critérios, né? Mas a gente queria saber quais foram os resultados encontrados em termos assim de... Teve correlação direta, então, desse grau de compressão com sintomatologia, o ponto de corte que você comentou dos 5 milímetros, né, de compressão, e agora, então, do índice também, como que foi essa correlação desse ponto, se foi adequado, se não foi, se você aconselharia alguma outra coisa? Luiz, assim, o que foi interessante, né? A compressão, então, uma das coisas que a gente já falou, né, foi mais prevalente em mulheres, o que, se a gente analisar a forma com que a bacia da mulher e do homem se conforma, faz todo sentido e corrobora os achados de prevalência maior na mulher do que no homem, certo? Isso a gente foi encontrado 85% das compressões foram em mulher no estudo, certo? E o que chama a atenção também é que a compressão significativa, ela ocorreu em 14,7% dos pacientes, o que é tipo assim, o Adenauer publicou um estudo parecido com 15%, o estudo japonês é 16%, então gira em torno disso aí, entendeu? A compressão, o fenômeno, né, ele é encontrado em uma média de 15% da população, certo? Então, e quando você vai para o índice 0,5 ou menor, é encontrado em 30% da população, o que também corrobora os achados da literatura. Aqueles estudos que usaram algum tipo de índice gira em torno disso, de 26% a 32% dos pacientes se encontra o fenômeno, a compressão, quando você usa o índice, né? Então, na verdade, corroborou aquilo que é encontrado na literatura. O que o nosso estudo tem de diferente? Ele é o com maior número o maior N de todos, né? O menor, são 595 tomografias e o estudo são quase 100 tomografias a mais que o estudo chinês, que era o maior, que eram 500 antes, entendeu? Então, isso corrobora muito a literatura, né? E, Matheus, me diz uma coisa, né? Apesar de é importante ter esse conhecimento aí das medidas e de índice, de diâmetro e tudo mais, mas antes disso a gente tem a paciente, o sintoma, né? E a gente sabe que na prática existe uma superindicação na angioplastia da veia ilíaca, né? Quais são os pacientes que realmente deveriam ser submetidos à intervenção? Isso é uma opinião minha, né? Baseada naquilo que a gente estuda e vê nos nossos estudos que a gente fez aqui. Tá? Então, assim, o paciente com trombose, ele tem que ser tratado. O que tem insuficiência venosa, síndrome pós-flebítica,
grau CA. Trombose aguda pós-flebítica? A síndrome pró-flebítica com sintomas importantes, né? SEAP 4 para cima, eu acredito que tem que ser tratado, tá? Você tem que recanalizar essa ilíaca, né, que tinha uma compressão antes. Hoje em dia, aqui na clínica, nós fazemos a angioplastia da veia ilíaca primariamente naquele paciente onde é muito evidente que tem compressão. O que é muito evidente? Aquele cara que tu olha a perna, é uma perna cianótica, assim, no sentido assim, ela tem uma cor diferente, ela é cheia de microvarizes, ela tem varizes unilaterais, ela tem insuficiência de sistema venoso superficial, sistema venoso profundo, e a outra perna não tem nada, entendeu? Naquela perna que praticamente, no máximo tem algumas varizes primárias, assim, e então esse é um paciente que a gente propõe para ele, a gente nunca indica, nós explicamos que pode ser e propomos, certo? Então, se o paciente acha que é interessante fazer isso antes, a gente faz antes. Se não, a gente opera as varizes e vê como é que ele fica. E eu acho que é assim que a gente tem que fazer, entendeu? Se o paciente tem varizes infrainguinais, né, insuficiência venosa de safena, varizes primárias, eu acho que tem que ser... o primeiro tratamento é tratar esse problema, as varizes, e se ela não melhorar dos sintomas, desse peso, do desconforto, aí sim você indica angioplastia. Acho que é assim que a gente está fazendo aqui hoje. Matheus, eu tenho uma dúvida prática de intra-hospitalar, que são os pacientes que estão na vigência da trombose aguda e que a trombose é tão proximal que inclui o ponto de compressão. Nessas pacientes eu faço a minha avaliação com Doppler, depois solicito uma angiotomografia com fase venosa, e aí eu posso ou não utilizar o índice ou a medida de compressão para saber se a veia está ou não esmagada pela artéria, porque... como eu interpreto, né? Essa veia está preenchida por trombo, ou seja, ela está com um diâmetro alterado do que o esperado. Como é que eu posso fazer na prática? Arthur, eu acredito, assim, eu não te recomendaria usar o índice nessa situação. Eu acredito que o índice, nessa situação, ele tem que ser usado depois que você limpa a ilíaca. Seja com o dispositivo que você usar, com a técnica que você usar, se você vai usar trombolítico, se você vai usar um sistema de aspiração. Quando você tirar o trombo, aí sim, se você não tratar na mesma intervenção, você pode fazer uma tomografia e aí você vai ter um índice mais adequado. Mas se você já está na mesma intervenção, obviamente a própria flebografia, tem a tese de doutorado do Dr. Jorge Amorim, da Escola Paulista, ela foi para avaliar fenômeno e síndrome de Meiturner com flebografia, então dá para a gente fazer essa análise, né? E também, obviamente, usando ultrassom intravascular. Matheus, passando um pouquinho agora para a parte técnica mesmo do tratamento, a questão da angioplastia, a gente queria que você comentasse um pouco sobre a questão dos stents, os diversos disponíveis que a gente tem no mercado, se você tem alguma indicação na literatura, que você tem algum que seja melhor, enfim. Luiz, eu acredito que o stent... existem vários stents que podem ser utilizados. Eu acredito que você usar os stents dedicados, eles é melhor, né? Eles foram feitos exatamente para isso. O Wall-Stent tem uma literatura muito ampla, né? Tem um estudo que foi publicado com 10 anos de utilização, com uma taxa de perviedade bastante grande nesse tempo. Então, é a maior experiência americana, que é o lugar onde se estuda mais. E você tem os estudos mais novos aí, com os outros stents dedicados, que mostram bons resultados. Os estudos estruturais, eles sugerem um pouco que os stents da Signos são, tem um resultado, uma performance em compressão, em força radial e contra-força melhores, entendeu? Mas todos eles têm um resultado muito bom, com uma boa taxa de perviedade, são muito semelhantes, se você analisar os dados em um ano. E, Matheus, naqueles casos pós-trombóticos mais complicados e que tem oclusão ou algum tipo de estenose mais distal, para garantir o inflow, a gente pode ou deve cruzar o ligamento inguinal com o stent? Você tem que tratar até onde tem doença. Tem uma frase que eu ouvi
eu não me lembro se foi da Patrícia Torpe ou do Raju, que tu tem que tratar igual aneurisma. Tu tem que ter uma parte boa proximal e uma parte boa distal da veia para que o teu stent fique pérvio, entendeu? Então, sim, tu tá habilitado. O que ainda não se tem dado na literatura é se tu pode estender para veia femoral. Eu não estendo muito. Eu paro, né, no terço proximal ao nível do trocânter menor ali, nos casos, ou então, como a equipe de vocês faz muito, né, orientar para profunda. A equipe do lado do Dante fazia muito, onde vocês fizeram residência, né? Eles insinuam para profunda, né, que fica aberta e é uma zona de inflow bastante bom. E no outro ponto do stent, Matheus, lá na confluência da cava, quanto que você acha e sugere que o stent deve entrar na cava? Os estudos mais recentes, eles sugerem que você deixar encostado na cava, que era como se fazia lá no início, na cava contralateral ali, você aumenta a taxa de trombose da veia ilíaca direita. Tá? Então, hoje em dia, o ideal é você selecionar o lugar do seu stent, assim, do ponto de compressão, e colocar um pouco adiante dele, geralmente 1 centímetro adiante dele, para que você tenha um bom resultado sem fechar a ilíaca do outro lado. O IVUS ajuda muito nessa situação, e daí você sabe exatamente aonde começa a compressão, aonde você tem sinéquias, né, na veia, e para iniciar o implante do seu stent. Em algum caso você colocaria stent como se fosse um kissing bilateral? Para compressão, para trombose só da veia ilíaca, não. A trombose é do lado esquerdo, mas a compressão é muito proximal, tá com em alguma situação... Eu não colocaria, porque a gente tem que entender que o stent, você pode estar colocando uma doença ali dentro, entendeu? Você colocar numa veia normal, metal, por mais que a gente saiba que a taxa de trombose não é tão grande quando, na compressão não trombótica, mas não, eu não colocaria. E, Matheus, se passada a angioplastia, como que você indica a terapia antitrombótica e se isso muda para um caso de compressão simples ou caso de hipófise flebítica? Como é que a gente está fazendo aqui hoje? A gente está fazendo... não tem um estudo na literatura que definiu isso ainda, tá? Não tem consenso. Tá? Mas tem um estudo que foi feito... na verdade, foi um estudo europeu que, na verdade, foi um questionário para médicos criar um consenso através de um questionário, né, de espaços europeus, lá de centros europeus. Então, o que eles estão fazendo? O que eles sugerem? Eles sugerem que você faça terapia 12 meses de anticoagulação no paciente trombótico, certo? E depois passe para aspirina, e no paciente não trombótico 6 meses, tá? Um consenso brasileiro que foi feito assim, em alguns especialistas, num congresso, a maioria usava 3 meses para doença não trombótica e 6 meses para doença não trombótica, para doença trombótica e AS subsequente. A gente está fazendo assim aqui, tá? E no início da terapia é só o anticoagulante? Não Deixa tem só anticoagulante. Sim, não é terapia dupla. Não, só anticoagulante 3 meses na doença não trombótica, 6 meses na trombótica, depois passa para AS. Mas, por favor, isso é nível de evidência C, tá? Isso aí é opinião de especialista, tá? Então, por favor, né, quem está ouvindo aí, reflita bem, procure estudar para fazer aquilo que acha que é melhor ou aquilo que a sua experiência diz, tá? Matheus, passando para o final, a parte do artigo, qual seria a conclusão, então, a mensagem final? Que quem não leu o artigo, ou quem, por exemplo, leu ou ouviu o nosso podcast agora, pode levar aí para casa? A resposta para isso é assim, ó. A compressão da veia ilíaca pela artéria ilíaca é presente em 30% das pessoas. E isso não implica uma doença. As tomografias que nós fizemos foram em pessoas assintomáticas do ponto de vista vascular, certo? Foram para todos os outros motivos possíveis. E 30% de compressão em pessoas assintomáticas dos membros inferiores. Então, a compressão da veia ilíaca num exame de imagem não é o único critério para indicar uma angioplastia. Tem um negócio que eu ouvi num congresso uma vez que me chamou muita atenção, eu lembro até hoje. Eu não lembro quem que falou, mas ele falou assim, a moça jovem hoje, para ela estar na moda, ela tem que ter um brinco, um piercing e um stent na veia ilíaca.
Quase. E eu sei que não é o assunto aqui, mas isso vale pro quebra-nozes também, né? Isso vale pro quebra-nozes também. Nem todo mundo que tem varizes pélvicas tem indicação de angioplastia da ilíaca junto, né? Então, mas não é, eu sei que não é o assunto aqui, mas a compressão, ela é prevalente também na veia ilíaca, na veia renal, da mesma forma, né? O fenômeno de quebra-nozes também é tão prevalente quanto o fenômeno de Maitula. Matheus, a gente está chegando no fim do podcast. Eu quero primeiramente agradecer o teu tempo. A gente sabe que você é uma autoridade em cirurgia vascular, um expoente aí do Sul. Eu acho que é nosso primeiro convidado do Rio Grande do Sul aqui, né? Muito obrigado pela presença. E... o Oderich é o maior expoente de todos, né? Não. É verdade. Nossa, inclusive aquela viagem que a gente fez para os Estados Unidos para gravar foi ótima, né, Fábio? A gente tinha que repetir. Né? Aproveitar agora que tá todo mundo vacinado, né? Aproveita. E aí eu quero, Matheus, que você deixe uma mensagem final para a galera que escuta a gente. Tem muito vascular jovem, tem muito residente que escuta aqui o podcast. Uma mensagem sobre o JVB, a publicação, e na sequência uma mensagem para a carreira da galera. Bom, primeiro eu gostaria de chamar todos à ação, né, de publicarem no Jornal Vascular Brasileiro. A gente está cada vez aumentando a evidência do jornal, né, e todo o grupo editorial está fazendo um trabalho excepcional no prestígio, né, de aumentar cada vez mais o prestígio do Jornal Vascular Brasileiro, com muito sucesso. E isso, as últimas diretorias da sociedade têm méritos grandes nisso aí, e todos devem colocar os seus trabalhos, seus TCCs no Jornal Vascular Brasileiro. Eu acho que é muito importante isso. A outra coisa que eu gostaria de deixar de lembrança para todo mundo é assim, gente, ó. A gente escuta muita coisa em muito lugar, tem muito local de informação, mas nenhum local é tão bom quanto os livros e os artigos. Então, a gente tem que sempre adquirir as informações em todos os lugares, mas refletir com aquilo que está na literatura, com aquilo que é baseado em evidência sempre. Então, além de toda essa parte prática e minuciosa que a nossa especialidade traz, a gente precisa perder a preguiça de abrir o computador, baixar um artigo e tirar as dúvidas nos artigos para poder fazer a medicina de excelência que todos, eu tenho certeza, querem fazer. Obrigado, Matheus, mais uma vez. Se você quiser deixar o teu contato de e-mail e Instagram, para a galera já aproveitar e seguir você. O meu Instagram é @MatheusPicadaCorreia. Vocês podem seguir também o Instagram da clínica, que é @Invasc. E o meu e-mail, caso alguém queira ter algum contato, alguma coisa sobre o estudo ou qualquer outra coisa, é drmateus@invascrs.org. Matheus sem H, né? Matheus sem H. Só com D. Chega ao fim mais um episódio especial JVB, escolha do editor do Frêmito, o podcast vascular do Fogart da Madrugada. Não deixe de participar dos eventos da SBACV e também de ler o JVB. Você pode acessar a revista pelo site jvascbras.org ou também pelo site sbacv.org.br e clicar no link da revista. Faz um print screen da tela aqui que você está escutando o Frêmito Podcast, publica a gente no Instagram e publica também as suas imagens utilizando o catéter Fogart para a gente repostar. Não deixe de conferir e participar das nossas postagens no nosso perfil. A gente se encontra no próximo episódio. Até mais! Frêmito, o podcast vascular do perfil O Fogart da Madrugada.